Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o Paraná é líder nacional na produção de tilápias, responsável por 34% de toda a produção brasileira, que foi de 550 mil toneladas no ano passado. A região oeste é a maior produtora do estado e nesse período de quaresma, quando o consumo aumenta, os piscicultores ficam ainda mais atentos no manejo dos tanques. Há 5 anos, o São Miguel deu início à produção de tilápia em Cafelândia, no oeste do Paraná. O produtor tem um tanque de 17.300 metros quadrados, alojando em torno de 112 mil peixes. A criação vai muito além de manter os tanques com água e ração. A profissionalização do setor mostrou aos piscicultores que é preciso acompanhar com frequência a temperatura e a oxigenação. O mais que tem que se destacar, né, na atividade é o oxigênio. Né? O oxigênio hoje, né, na realidade, se você conseguisse manter aí em 5, quando amanhece o dia, seria o ideal. Né? E durante o dia, daí, vai aumentando de acordo, né, se o tempo está nublado, se está chovendo ou se tem sol. E o ideal para tratar o peixe hoje é em torno de 6 de oxigênio. Né? É o ideal para tratar. Aqui são quantos aeradores? Aqui são em torno de 16 aeradores, né? São 13 de pá e 3 chafariz. Essa questão da qualidade da água, como que é o procedimento? A qualidade da água, né? A gente tem uns produtos aí que a gente compra, né? Que a Progressiva fornece e a gente faz os testes diariamente. Então, se a qualidade da água estiver boa e o oxigênio estiver boa, você trata o guia que a cooperativa manda. E se o peixe tiver apetite, até 25%, 30% acima do guia. Mas isso tem que ver que a qualidade da água estiver boa e também o oxigênio. Senão não compensa tratar, que daí só dá conversão. O prazo médio para o abate é de 8 meses, quando as tilápias atingem pesos entre 800 gramas a 1 quilo. Nesse período de quaresma aumenta a demanda. Existe algum procedimento para acelerar esse processo? Olha, não tem muito o que você fazer para acelerar assim, né? Na média geral, né? Mas tem uns produtores que se destacam, né? Eles conseguem fazer aí com 7 meses e uns dias, em torno de 850 gramas, 900 gramas, até 1 quilo. Diante do cuidado, né? Da qualidade de água, do oxigênio, então isso varia, ajuda muito. São Miguel trabalha como integrado da Copacol, uma das maiores cooperativas da região e pioneira no sistema de integração na piscicultura. São quase 300 produtores que no ano passado abateram mais de 50 milhões de peixes, totalizando 17 mil toneladas. Se a gente não tiver uma integração, a hora que o preço do peixe, por exemplo, a demanda, por exemplo, está pouca, o preço cai. E quando tiver pouca demanda, assim, bastante demanda, o preço sobe. E aí a Copacol não. Se estiver dando, vamos supor, prejuízo para a cooperativa, mas ela mantém o preço para o cooperado. Então o cooperado consegue se manter no campo. Isso é muito bom para nós cooperados. O Luiz Vitor é o extensionista que presta assistência técnica ao produtor, desde a fase inicial do peixe até a retirada para o abatedouro. Hoje a produção do Miguel aqui, ela está superando as nossas expectativas, né? Ela está fazendo um bom crescimento, está tendo um bom ganho de peso, né? Diariamente. Então aqui a produção do Miguel hoje assim, ela pode-se dizer que a gente vai acabar retirando o peixe, né? Antes do momento que estava programado, né? Aqui, esse caso, no lote do Miguel, a gente está conseguindo fazer esse manejo para retirar esse peixe até 5 meses e meio, 6 meses, né? E com isso consegue fazer até 2 lotes por ano. Isso, ele vai aqui na propriedade, nós vamos poder estar trazendo peixes novos, né? Então, um curto período de tempo, né? O que era para estar fazendo um lote por ano, né? Ele vai acabar fazendo então 2. Dos tanques, direto para o frigorífico. As tilápias passam por uma rigorosa inspeção de qualidade. Só depois começa o processo de classificação, descamação e os cortes para filetagem. O frigorífico da Copacol tem capacidade para o abate de 185 mil peixes por dia. Uma estrutura que contribui para fazer do Brasil o 4º maior produtor de tilápias do mundo, chegando a 550 mil toneladas em 2022. O Paraná é o estado que mais produz, 187 mil toneladas, ou 34% do total, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E se depender da dedicação de piscicultores como São Miguel, esses números da produção brasileira vão crescer ainda mais. O Miguel, ele
presta muita atenção como está o peixe, né? Além do nosso cuidado que nós temos, né, semanalmente, ele tem o cuidado diário. Então todo dia ele está fazendo um manejo diferente, está aplicando, está observando, está ao redor do tanque. Então isso é o diferencial dele. Ele se dedica 100% à atividade. Não deixa um dia sem estar aos cuidados dele. E aqui no estúdio a gente continua conversando sobre o crescimento do setor da piscicultura aqui na nossa região. Para isso a gente recebe Herder Moschbacher, extensionista do IDR, bem-vindo. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Bom dia, professor. Isso aí. E também seu Carlos Stuani, que é piscicultor e proprietário do frigorífico Sardela, lá de Toledo. Seja bem-vindo, seu Carlos. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. É uma satisfação. Muito bem. Herder, a gente fala novamente sobre o setor da piscicultura, principalmente a produção de tilápia, que vem crescendo ano após ano. E nesse período de quaresma, a gente não pode deixar de falar que o setor ele está ainda mais, assim, potente agora aqui na nossa região, né? É isso aí. A quaresma sempre é uma data que ao longo dos anos tem se mostrado importante, né, na atividade da piscicultura. Antigamente a tradição era comer mais peixes comprados, vamos dizer assim, dos produtores e tal, e ao longo dos anos o consumidor ficou um pouco mais exigente, né? Então migrou de um peixe inteiro lá, que comprava às vezes numa feira livre, para um peixe que está processado, prontinho lá na gôndola, um filé, que é só pegar e levar para casa, que fica mais fácil para estar fazendo algum prato, se alimentando, né? Então a quaresma, para a indústria, para o produtor, é uma data bem importante ainda. É um período de tradição, de aumento no consumo dessa carne de peixe. O seu Carlos, há 40 anos já, a tua família também já está na atividade, né? O que mudou, assim, dessa evolução nas técnicas da piscicultura que auxiliaram para fazer com que o Paraná se tornasse o principal estado produtor hoje de tilápias, e a sua família acompanhou essa evolução toda, né? Sim, a gente tem feito parte do início da produção da tilápia aqui na região oeste do Paraná, e a gente tem visto a cada ano que isso vem crescendo, né? Então, no início, até a questão de ter assistência, ter um conhecimento, era tudo mais no próprio produtor buscar fazer da forma que achava que era, né? E hoje você tem alcance essas tecnologias, porque até a nossa região aqui tem um curso de engenharia de pesca que veio trazer, assim, no período foi um salto para a produção de peixes, porque alavancou aquilo que estava faltando, porque tinha os produtores, tinha vontade, tinha o peixe, mas aí tinha a questão da genética, a questão de toda a organização na produção, esses parâmetros que hoje são observados, que naquela época nem sabia que existia, tipo pH, essas questões da água, oxigênio. Então era assim mais na vontade mesmo, né? E com o tempo, também, como a gente já comentou, a engenharia de pesca vindo aqui para a região, e foi estruturando. Aí o IDR, na época era Emater, né? Sempre foi um parceiro muito forte para os pequenos produtores, né? Que tinham as atividades rurais, não só a piscicultura, mas a piscicultura foi um dos ramos que cresceu muito com o auxílio desses técnicos, né? Porque foi os primeiros que tinham alguma noção de como ter alguma tecnologia na produção do peixe, que trouxe o início para começar a alavancar, né? E daí isso só veio crescendo, né? Então hoje nós como produtores, assim, estamos até de um certo ponto confortável quanto a essa busca de uma assistência, porque não está tão distante da gente, né? Carlos, você é produtor e tem a indústria. Sim. É rentável, certo? O preço está estabilizado, porque a gente vai no mercado, não está variando muito o preço da tilápia. Eu dei uma pesquisada hoje antes de vir para cá, certo? Está mantendo, né? Para o agricultor e para a indústria, é rentável o processo? Sim, eu faço parte dos dois segmentos, né? Sou produtor e também tenho uma indústria. E os dois têm um resultado positivo. Então tem momentos que é melhor ser produtor e tem um momento que é melhor ser indústria. Mas assim, dá para dizer que os dois assim têm uma certa estabilidade. Porque a gente tem acompanhado os custos, tem acompanhado tudo isso. E o mercado ele está aí, ainda tem muito para avançar, tem muito espaço, muito chão para ser conquistado, né? Então a piscicultura vem dia a dia crescendo, mesmo com todas essas cooperativas que vêm alavancando também e vem dando mais, tornando mais conhecida a piscicultura, o peixe,
como já foi colocado, que a questão de um consumidor mais exigente, uma indústria tendo que se profissionalizar mais. Então a indústria tem que buscar o caminho dela, fazendo um produto de qualidade, com todos os cuidados, e o produtor produzir e trazer um peixe para a indústria com aquilo que a indústria necessita para ter o resultado dela. Porque você vê um peixe que não vai dar um rendimento, que não vai ter uma qualidade final do produto, a cadeia toda vai penar por isso, né? Então é um elo que os dois têm que trabalhar em conjunto, né? Hoje, então, você diria que o produtor independente e os integrados estão pau a pau, quer dizer, os rendimentos são praticamente quase que iguais. São momentos, né? Hoje, nesse momento, exato momento, existe uma falta de tilápia no mercado, hoje, no geral, né? Então, para o produtor independente, ele está tendo uma margem excelente. Então, hoje, nesse momento, seria melhor ser independente. E a cooperativa, ela tem uma estabilidade, né? Então, a cooperativa, quando existe o inverso, que existe um monte de tilápia por aí para ser abatida, aquele produtor que está tendo que manter esse peixe gordo no tanque com um custo alto e sem saber quando que vai conseguir comercializar esse peixe, vai ter um resultado bem abaixo. E as cooperativas, elas vão manter essa estabilidade. Então, são momentos. Agora é o momento do independente, tem um momento que é melhor ser cooperado. O seu Carlos comenta sobre essa situação de falta de tilápia no mercado. Éder, isso pode ter a ver com as questões climáticas que a gente viveu nesses últimos tempos também? Como é que se explica essa situação de falta de tilápia se a gente vê que a produção no Oeste é a maior que tem hoje em todo o Brasil, né? O que explica essa situação? A gente é o maior produtor e para ser o maior produtor a gente enfrenta várias dificuldades, né? A maior dificuldade, assim, que eu diria da nossa região aqui, sul do Brasil, é a questão do clima, né? Então a gente tem o inverno, que o inverno passado, por exemplo, foi um inverno que iniciou muito cedo. Então, em algumas regiões mais altas, Cascavel, a gente chegou em abril a primeira frente fria. Então, de abril até outubro, a gente teve em novembro do ano passado um dia que fez 2 graus. Inverno tardio, né? Em novembro. Sim. Então, o inverno foi muito longo. E esse inverno longo, o que ele fez? Ele fez que o tamanho do peixe foi sendo reduzido. Então, o peixe deixou de crescer, né? A indústria vinha abatendo um peixe de 1 quilo, depois, saída do inverno, passou para 800 gramas, depois veio vindo. Agora, acredito que o Carlos consiga falar melhor até, mas acho que o tamanho médio do peixe abatido hoje na região oeste é em torno de 700 gramas. Tudo isso em decorrência do inverno. Então, a gente ainda teve que o peixe grande não cresceu e a gente teve outro problema que as fêmeas acasaladas e os machos para reprodução, né, para obtenção de formas jovens, né, que são os alevinos e os juvenis, também não entraram em período reprodutivo, porque também precisa ter a temperatura para desencadear esse processo, né? E esse fator vai ter uma ocorrência um pouquinho mais para frente. Né? Aí o que a gente está prevendo? Assim, pode ser que lá na frente, na saída do próximo inverno, como a gente teve uma estocagem muito concentrada de alevinos, né, agora, pode ser que agora vai ter em determinados meses, né, vai ter uma super oferta, que é o que o Carlos vinha falando. Por causa desse descompasso que a gente tem aqui na questão de produção, né? Mas isso aí a gente vai se adequando. A gente tem que orientar agora o produtor para colocar um pouco menos peixe, pensando que talvez lá na frente vai ter muito peixe, ele consiga segurar alguns meses a mais, fazer um estoque um pouco maior. A indústria tem que se adequar também, né? Quem sabe abater um peixe um pouco menor para depois ter o peixe maior. Então é uma série de adequações que a cadeia vai tendo, né? Essa é uma boa pergunta para o Carlos, né? Como que resolve esse problema? Realmente a gente tem um cronograma de povoar os tanques já numa sequência, buscando ter esse peixe no período certo. Mas aí tem essa questão climática, também houve uma seca alguns anos atrás, muito grande, que muitos produtores tiveram dificuldade até para povoar tanques, teve produtores que deixaram de produzir, agora com essa chuva vão voltar, mas eles até voltar é um período aí que deu de... Então tudo isso que acarretou nessa falta, né? E a gente sempre busca estar fazendo da forma que você tenha sempre o produto, mas são... assim, alguns fatores que não dependem da gente, porque essa questão de clima, a questão da seca,
Então, é isso que o Éder colocou, de adensar menos peixe ou mais peixe. Porque se tu precisa de um peixe rápido, você vai colocar menos por metro, ele vai chegar mais rapidinho. Ou, de repente, se tu tiver uma demanda, assim, uma possibilidade de ter que ficar mais tempo com esse tanque, peixe dentro de um tanque, ele vai ter espaço para ele ficar mais tempo, crescer mais saudável ali. Então, buscar ter esse equilíbrio, né? Mas você trabalha sempre em cima de cronograma, só que nem sempre, porque a piscicultura ela é diferente de um suíno, de uma ave, de um bovino, que você está visualizando ele toda hora ali, e você consegue fazer o ambiente para ele, aquecer, ventilar, e o peixe, como ele está lá na água, você vai oferecer o oxigênio, a qualidade de água, mas tem outros fatores aí que você não consegue mudar, né? Quer dizer, Carlos, então que a piscicultura ela tem que ser bem planejada. E você que está há muito tempo no mercado, você sabe aqueles momentos sazonais onde pode ganhar mais ou ganhar menos. Então o planejamento é essencial na rentabilidade do processo. Sim, realmente. É como você falou, tem aquele momento que você vai conseguir acumular uma gordurinha, mas tem o período também que você vai assim, apenas estar cobrindo os custos e passar esse período. Só que como a gente já sabe que sempre foi assim, e tem o período... O histórico, né? Você consegue estar se programando para ter um equilíbrio para não desestabilizar nesses momentos, né? Então, ninguém consegue manter muito tempo com prejuízo e nem sempre vai ter lucro, né? Então, tem que ter essa mentalidade de que você tem que estar trabalhando com uma certa reserva para esses momentos. Toda atividade tem seus riscos, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Éder. Éder, qual empresa de genética que trabalha em genética que nós podemos trabalhar e aumentar esse peso médio aí, esse peso médio da tilápia aí? Porque é sui generis daí, né? Assim, a gente veio agora, nos últimos anos, tem uma empresa alemã que trabalha na questão de suínos e aves que entrou no mercado da tilápia, né? Então, tá se começando, vamos dizer assim, os delineamentos para fazer esse melhoramento genético ainda, mas nada muito aprofundado que nem a gente viu com o frango ainda, né? Então as pesquisas ainda elas estão se iniciando e a gente não tem assim no mercado nenhuma genética que dê, vamos dizer assim, mais de 10% de diferença de um peixe mais da região, assim. Então o ganho que a gente tem, ele está inferior a 10% ainda nesse melhoramento genético, e isso não é muito significativo, porque a gente tem uma tilápia já, vamos dizer assim, da nossa região, adaptada às condições climáticas, se comparado com uma outra tilápia que vem de uma outra região do Brasil, por mais que ela está sendo melhorada lá, ela não vai conseguir expressar aquele ganho aqui na nossa condição, por exemplo, de temperaturas menores. Então, o melhoramento genético tem isso, sabe? Ele tem a questão ambiente. Então, para o melhoramento ser, vamos dizer assim, no peixe ideal, ele teria que ser desenvolvido naquela condição, né? Então, a gente tem alguns órgãos de pesquisa, tem a IPAG de Santa Catarina, que está com um projeto de melhoramento, tem essa empresa multinacional que também está entrando na questão do melhoramento genético da tilápia. Então, ao longo dos próximos anos, a gente acredita que vai ter um ganho, mas a gente não consegue visualizar ainda hoje esse ganho que a gente teve no frango, por exemplo, que foi um ganho muito grande. Na tilápia, a gente está ainda com um ganho menor. A gente comentava agora há pouco sobre a questão da profissionalização e tecnificação dos tanques, né? De como, por exemplo, o seu Miguel, que a gente viu na reportagem, tem esse acesso às tecnologias automatizadas. Seu Carlos também falou da importância disso aqui nos bastidores, né? Hoje o desafio principal também é esse controle da produção, para que os piscicultores tenham mais, assim, essa certeza de como está indo a produção dele, para reduzir também o tempo de produção desses peixes, regular corretamente os aeradores. O que hoje é o principal desafio para você, seu Carlos, em relação a essa tecnificação? Realmente tem que ter equipamentos, tem que saber monitorar, né? Porque às vezes tem casos do seu produtor não observar a orientação que ele tem do técnico, ele pode ter o melhor equipamento, mas se for mal usado ele não vai te dar aquele resultado. Então, além da orientação que ele tem que buscar, ele tem que observar aquilo que foi ordenado por quem tem o conhecimento, né?
Então, é uma questão assim de botar a mão mesmo e fazer acontecer, né? Tanto acatar aquilo que o técnico falou, como você ter condições também de ter esses equipamentos, né? Porque a situação do peixe, ele depende totalmente da qualidade da água. Então ele vai respirar aquilo que está ali e se tiver um ambiente mau, ele nunca vai te dar um resultado positivo, né? Vocês acreditam, qualquer um dos dois pode responder, a tilápia caiu no gosto do consumidor, do público? Ou principalmente da parte sul aqui do país? Realmente, ela, pelo fato do filé, né? E é um filé que tem uma qualidade diferenciada de qualquer outro peixe. Então, você pode agregar qualquer tempero que ela aceita, o sabor é ótimo. E a facilidade de você ter um filé sem espinho, totalmente sem espinhos, né? Então, tudo isso oferece essa facilidade para você trabalhar. Então, no início, o pessoal assim, começou a consumir o filé, mas apenas frito, né? Então, hoje teve muito trabalho de muitas entidades aí divulgando formas, pratos diferentes, que o que foi alavancando muito isso. Então hoje, que nem aqui na região, aqui de Cascavel, Toledo pelo menos é assim, que todo restaurante que você for frequentar, ele vai ter, mesmo que não seja do ramo de peixe, ele vai ter algum prato de peixe lá. E esse peixe é a filé de tilápia. Então, e ele não é servido apenas frito, como no início, que saiu, que todo mundo, ainda hoje, gosta muito do filé frito. Mas existe uma imensidão de pratos que foram desenvolvidos, que isso foi que praticamente estabilizou. E o filé da tilápia é o que oferece a qualidade melhor para essa confecção de qualquer prato desse. Diversificou muito a culinária, Sim, né? Com certeza. E agora, em relação ao futuro da piscicultura, o que vocês esperam aqui dos próximos anos? Éder, você que acompanha aí, é também extensionista do IDR, o que você vê da piscicultura para a nossa região? É para expandir ainda mais? A gente tem que acertar alguns processos, né? A gente não cresceu mais no último ano por algumas questões de dificuldade de licenciar áreas novas, porque já existe uma demanda muito grande do recurso hídrico em determinadas regiões, então a gente vai ter que enfrentar talvez esse rearranjo da produção, né? Tentar migrar para uma produção com menos troca de água. Então esse é um próximo passo, né? O que vai acontecer também é expandir em áreas novas, né? Por exemplo, municípios que não tinham uma tradição tão grande, mas que têm uma condição boa de cultivo de peixe, vão estar expandindo as áreas. A gente está vendo o caso de uma cooperativa se instalando na região norte do Paraná também, né? Com sistema de integração. Eu acredito que a gente vai crescer. E assim, o Paraná, não sei, mas nos próximos 10 anos acredito que vai se manter na ponta a nível de produção, né, a nível nacional. E a gente depende um pouco mais ainda, de um crescimento um pouco mais forte, de abrir mercado internacional, né, da gente conseguir exportar a tilápia para a União Europeia, conseguir exportar para os países dos Emirados Árabes. Então depende desse trabalho ainda para daí, vamos dizer assim, para acompanhar o rumo do frango, né? Uhum. Seu Carlos, também o futuro daqui para frente? É por aí. O caminho está aí, mas são situações aí para ser enfrentada e buscar os caminhos junto, se abraçando todo mundo aí com assistência, com as cooperativas, os produtores independentes, os frigoríficos independentes e caminhar na mesma direção. Na mesma direção. Muito bem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui hoje e a gente espera acompanhar esse crescimento da piscicultura aí aqui na nossa região. Éder, seu Carlos, estão convidados para as próximas oportunidades aqui novamente. Ok. Obrigado, Daniela. Obrigado, professor.